Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Pronto. Amém. Nossa, misericórdia. Tá grosso aqui o negócio. Glória a Deus. Tá potente esse microfone, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar dando aqui 2 avisos breves. O primeiro é que eu acabei de ficar sabendo que nós já sabíamos que nós teríamos aqui um cinema para casais. Quantos já sabem disso? Cinema somente para casais. Eu acabei de ficar sabendo que o evento será inteiramente gratuito, meu irmão. Você vai ter pipoca, você vai ter filme, você vai ter refrigerante e não haverá custo para você. Alguém pode dizer amém? Amém. Então não deixe de vir, invista na sua família, invista no seu casamento. Nós teremos um evento gratuito aqui para todos os casais. E além disso, eu quero aqui reforçar o convite que nós teremos no dia 15 de outubro. Eu tenho aqui todas as pulseiras do nosso evento, um congresso da nossa igreja somente para homens. Temos homens nessa igreja? Amém. Nós teremos no dia 15 de outubro um congresso somente para homens, meu irmão. Mulher não vai entrar. Nós vamos tratar, Deus vai tratar conosco, Deus vai tratar com todos os homens dessa igreja, e eu tenho certeza de que será uma bênção. Quem quiser mais informações, quem quiser hoje já comprar a sua pulseira, pode falar comigo ao final do culto. Amém? Amém. Muito bem. Vou pedir, por gentileza, a ajuda do nosso querido Silvério. Silvério, por gentileza, me ajude aqui, meu irmão. Eu peço que você abra a palavra do Senhor comigo no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 42. João, capítulo 1, versículo 35. Para quem estiver anotando, para o nosso querido Ministério de Comunicação, o tema dessa palavra é a caminhada cristã. Nós temos caminhado na presença do Senhor e Deus tem nos amado. Deus tem cuidado de nós, não somente nesse lugar, mas também fora deste lugar. Deus um dia nos chamou, um dia Ele nos tocou, um dia Ele transformou a nossa vida. E se você está assistindo em casa, ou você que está aqui nesse momento, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje você vai ter essa chance mais uma vez. Amém? João, capítulo 1, versículo 35, está escrito assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Quem era esse que estava falando com seus discípulos? João Batista. João Batista viu Jesus passando e ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Nesse momento peço que você feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela sua palavra em primeiro lugar. Deus, a sua palavra é boa para o ensino. A sua palavra nos molda à luz do teu Filho. Senhor, pela tua palavra nós aprendemos, pela tua palavra nós somos transformados. Senhor, nessa noite mais uma vez nos transforme através da sua palavra.
ilumine as nossas mentes no entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que creem dizem amém. Amém. A vida do apóstolo Pedro nos chama muita atenção e ela nos mostra um pouco como é essa caminhada cristã. Algo chama a atenção nesse contexto que nós estamos lendo, porque aqui nós temos o início do ministério de Jesus. Jesus, nesse momento que nós estamos lendo, ele está conhecendo aqueles que seriam os seus 12 apóstolos. Ele está começando a caminhar os primeiros discípulos dele, as primeiras pessoas que ouviram falar que existe um Jesus que foi profetizado, obrigado minha irmã, que foi profetizado por João Batista, aquele que viria após ele, que seria maior do que ele, João Batista, o próprio Jesus Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, naquele momento estava iniciando o seu ministério. E aqueles homens começaram a seguir Jesus, e 2 desses homens seguiam Jesus, e em determinado momento, quando eles sabiam que aquele Jesus era aquele que havia sido prometido, ele quis apresentar Jesus para o irmão dele, e o irmão dele era Pedro. O irmão de Pedro levou Jesus até ele para apresentar Jesus a ele. Meu irmão, quanto a nós, um dia, pela vida de uma pessoa, nós fomos apresentados a Jesus. Um dia, alguém direcionado por Deus veio até nós e nos direcionou e nos conduziu até a presença do Mestre. E, em primeiro lugar, que nós possamos nos lembrar e valorizar, porque a pessoa que trouxe você para Jesus, meu irmão, ela é muito importante na sua vida. Porque ela trouxe você para a pessoa mais importante da sua vida. Ela te apresentou para aquele que salvou a sua vida. Ela te apresentou para aquele que mudou a sua história. E naquele momento, quando ele conheceu Jesus, quando Pedro conheceu Jesus, ele não tinha a menor ideia de quanto ele viveria ao lado de Jesus. Quando você foi apresentado para Jesus, você não tinha a menor ideia do quanto você viveria ao lado dele. Mas eu tenho certeza de que você não se arrepende. Até hoje, nós vivemos com Jesus. Nós somos de Jesus. E a cada dia mais nós percebemos o quanto Jesus é importante na nossa vida. E o quanto nós dependemos dele. Agora vamos pensar em Jesus e em como Jesus se direcionou a esse Pedro. Porque quando Jesus olhou para Pedro, a primeira coisa que ele disse, coloque lá por gentileza no versículo 42, João 1:42. O irmão de Pedro o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Em algumas versões está escrito: você é Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Nessa versão está escrito filho de João. Será chamado Cefas. Cefas, que é uma palavra do aramaico, que significa, no grego, Pedro, Petros. Algo me chama a atenção aqui. Quando Jesus olha para aquele homem pela primeira vez e diz: você é Pedro. Meu irmão, era a primeira vez que Jesus estava vendo aquele homem. E ele disse: você é Pedro. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu te conheço. Antes de você chegar até a mim, eu já te conhecia. Meu irmão, antes de você chegar até Jesus, ele já te conhecia. Porque ele viu a sua formação no ventre da sua mãe. Porque ele é o próprio Deus e ele já te conhecia muito antes de você nascer. E quando ele diz: você é Pedro, filho de João ou filho de Jonas, o que ele está querendo dizer é: Pedro, eu não só te conheço, mas eu conheço de onde você vem. Eu conheço a sua família, eu conheço a sua história. Meu irmão, o Deus que cuida de nós nessa noite está nos lembrando que ele nos ama,
que Ele nos amou muito antes de nós nascermos, que Ele estava presente no dia em que nós fomos concebidos, e Ele conhece a nossa história, Ele sabe de onde nós viemos, Ele sabe tudo aquilo que nós vivemos, e Ele está dizendo: ao mesmo tempo em que eu te conheço, eu sei quem você vai se tornar, porque Ele disse para Pedro: você será chamado Cefas. Eu não só conheço o seu passado, eu também conheço o seu presente, e eu sei qual será o seu futuro, porque quem planejou esse futuro foi eu. Como é linda a obra de Deus. Meu irmão, Ele te conhece. Ele te conhece melhor do que você se conhece, porque foi Ele que criou você. O Deus que te criou te conhece melhor do que você se conhece. Ele conhece a sua oração antes que as palavras saiam da sua boca. Ele sabe o que você vai dizer. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe qual é o seu futuro. E quando Ele disse para Pedro: você será chamado Cefas. Veja que interessante, que a partir desse momento, ele não começou a ser chamado de Pedro. Ele ainda foi chamado de Simão durante um bom tempo. Quando nós lemos na Bíblia que Pedro foi apresentado a Jesus, naquele tempo, naquele momento, ele ainda não era chamado de Pedro. Nós lemos Pedro porque tudo que está escrito na Bíblia é uma narrativa de fatos do passado. Então é claro que quando a Bíblia foi escrita, todos já o chamavam, já sabiam quem era Pedro. Mas naquele momento, nesse momento, Jesus estava dizendo para ele: hoje o seu nome é Simão. No futuro, você será chamado de Pedro. E quando que isso acontece na palavra do Senhor? Isso só vai acontecer muito tempo depois. Nós vamos ler isso em Mateus capítulo 16. Coloque para mim, por gentileza, Mateus capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam que está escrito Simão. Está escrito Simão Pedro de novo, porque eles já sabiam quem era Pedro quando a Bíblia foi escrita. Mas está escrito: Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Eu digo que você é Pedro. Nesse momento ele está dizendo: não você será Pedro, nesse momento você é Pedro. Nesse momento você é Pedro, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É importante nós entendermos que na nossa caminhada cristã, nós temos uma revelação de quem Jesus é, e nós temos um primeiro encontro com Jesus, e nesse primeiro encontro com Jesus, Ele já mostra que Ele nos conhece, Ele sabe de onde nós viemos, e Ele sabe qual é o futuro que Ele tem planejado para nós. Mas nós precisamos entender que a revelação de quem Jesus é, ela é progressiva. Dia após dia, vivendo ao lado de Jesus, nós começamos a conhecê-lo mais e mais. Agora, o que nós entendemos a partir desse versículo é que quando Pedro conheceu a Jesus, ele entendia quem era Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu dizer que Jesus era um rabi. Assim como nós lemos, o rabi era o mestre. Ele sabia que Jesus era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele era um homem conhecedor da lei, ele era um rabi, ele era um mestre. Mas quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, há uma grande diferença. E nós vamos entender como que Pedro chegou até lá. E como que nós chegamos até lá. Porque graças a Deus, hoje, a maior parte de nós nesse lugar, e eu entendo isso e vejo isso, nós já temos essa revelação. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus disse para ele, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Muitas pessoas dizem que essa pedra seria Pedro, e Pedro seria aquele sobre o qual Jesus edificou a igreja, e esse é um entendimento errado por uma série de questões que nós podemos explicar. No termo original, no grego, quando nós temos Pedro, a palavra é Petros, que só é uma palavra que pode ser usada para sujeito, para dar nome para a pessoa. Quando nós temos ali sobre esta pedra, edificaria a minha igreja, no grego é Petra. É uma palavra que não pode ser usada para dar nome para a pessoa. É uma palavra que pode indicar algo. Então, quando Jesus estava dizendo sobre esta pedra edificaria a minha igreja, o que ele estava dizendo? Sobre este entendimento eu vou edificar a minha igreja. Qual é o entendimento? O entendimento que Pedro teve. Qual foi o entendimento que Pedro teve? Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Toda a nossa igreja está baseada no entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, e sobre este entendimento Ele baseou a sua igreja. Se nós estamos de pé hoje, aqui neste lugar, é porque nós temos o entendimento de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora vamos voltar. Esse foi o primeiro encontro que nós lemos em João, capítulo 1, quando Pedro teve o primeiro contato com Jesus. Nesse primeiro contato, Jesus já mostrou que o conhecia, já sabia qual seria o futuro dele. Mas esse não foi o único contato que ele teve com Pedro. O único contato inicial não foi esse. Nós temos um segundo contato, em termos cronológicos, aconteceu em Mateus. Abra para mim, por gentileza, Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse era um segundo momento em que Pedro estava tendo contato com Jesus. Jesus o encontrou e ele estava cuidando do seu negócio. Pedro era um pescador, ele era um empresário do ramo da pesca. Ele tinha um barco, ele pescava e ele provavelmente comercializava aqueles peixes. E Jesus o encontrou, e naquele momento, no segundo encontro em que Jesus esteve com Pedro, ele chamou Pedro. Ele disse: Pedro, siga-me. E ele disse também isso para o irmão dele: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Em algum momento, meu irmão, você se sentiu chamado por esse Jesus. Jesus chamou você. E quando ele te chamou, ele disse: me siga, venha comigo. E quando ele chamou Pedro, ele disse: eu vou tornar você um pescador de homens. O que Jesus estava fazendo era não somente chamar Pedro, mas dizer qual seria o futuro dele. Ele estava não somente chamando Pedro para ficar perto dele, mas também estava dando um ministério para Pedro. Pedro, esse é o seu ministério. Você será um pescador de homens. Você será um ministro do Evangelho. Você será um homem que pregará o Evangelho e muitas vidas irão se converter. Meu irmão, quando Jesus chamou você, Ele não somente chamou você para ficar perto dele, mas Ele também disse que você teria um futuro ao lado dele. Ele tem um chamado específico para a sua vida. Ele tem algo que você vai fazer nessa terra. E há algo que nós precisamos entender, que nós precisamos ter essa concepção muito firme na nossa mente, uma verdade da qual nós não temos como fugir. E essa verdade é que a nossa vida, a vida que você tem hoje, ela não surgiu do nada. A vida que você tem hoje, ela foi dada a você de forma sobrenatural. O Deus que te formou, Ele te formou de forma sobrenatural no ventre da sua mãe. E o Deus que nós conhecemos não faz nada por acaso. Quando Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele já sabia quais seriam os dons que você teria. Quando Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele já sabia
qual seria o futuro que você teria ao lado dele. E guarde isso, meu irmão. Nós só teremos alegria completa nessa vida se nós vivermos de acordo com o plano do Senhor. Porque quando nós dizemos, Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há uma continuação para o versículo. E a continuação do versículo diz: para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Se nós não estivermos alinhados com o propósito de Deus, nós podemos ter uma alegria muito grande, mas há uma diferença entre fazer a obra do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Nós podemos fazer a obra, mas se nós não fizermos a vontade, algo está errado. Deus quer que você faça não somente a obra dele, que você faça a vontade dele. E a palavra nos ensina que nós devemos prosseguir em conhecer qual é a vontade do Senhor. Nesse momento, Jesus estava chamando Pedro. E ele disse: Pedro, venha e siga-me. Nessa noite, Jesus está nos chamando de novo. Para aqueles de nós que já são convertidos, meu irmão, Deus só está fazendo um lembrete: meu filho, você já é meu. E eu continuo a te chamar. Venha comigo, fique do meu lado. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho algo para você fazer. O ministério que eu te dei continua vivo. Os planos e as promessas e os sonhos que eu tenho para você continuam de pé. Se alinhe com a minha vontade, você viverá todos os sonhos que eu tenho para você. Sabe o que Deus disse? Que Deus me disse enquanto eu estava lendo os textos, estava buscando a sua presença. Ele me disse: faça um lembrete à minha igreja, e lembre a minha igreja que é muito importante que eles se lembrem que mais importante do que viver no ambiente natural é viver uma vida espiritual. Meu irmão, nós somos seres espirituais. A nossa passagem por essa terra é curta, é pequena. Eu me lembro de uma frase. Um pastor americano chamado John Piper, ele conta que na cozinha da casa dele havia um quadro, e nesse quadro estava escrito mais ou menos assim. Eu vou ler aqui para não falar errado. Está escrito assim: apenas uma vida que logo passará. Só o que foi feito por Cristo irá durar. A nossa vida é curta, ela vai passar. Jesus está voltando, meu irmão. Somente aquilo que nós fizermos para Cristo vai durar. Então lembre-se de que Deus está falando para você de novo: meu irmão, meu filho, eu criei você com um propósito, e esse propósito está conectado com a eternidade. Muito mais importante do que tudo que você faz nessa terra e que vai ficar nessa terra, é aquilo que você faz e que vai durar para a eternidade. Muito mais importante do que tudo que você faz nessa terra e que vai ficar nessa terra, é aquilo que você faz com as pessoas que vão para o céu junto com você. Essa é a nossa obra, essa é a nossa vida. A nossa vida é voltada para a eternidade. Não se esqueça disso. Viva conectado com a eternidade. Viva focado na eternidade. Nós fomos feitos para viver eternamente com Ele. E há um terceiro momento que nós vamos ler aqui, em que Pedro está com Jesus. E esse terceiro encontro está em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Coloque para mim, por gentileza.
Esse evento, esse momento é conhecido como a pesca maravilhosa. Então vamos ler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos aprender com mais esse momento de Jesus com Pedro. Coloque para mim, por gentileza, volte ali até o versículo 5. Vejam que nesse momento, nós entendemos aqui que cronologicamente esse é o terceiro momento em que Pedro tem contato com Jesus. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro já sabia que Jesus era um mestre, e por respeito a este mestre, ele disse: por respeito à sua palavra, mestre, eu vou lançar as redes. Mas o que ele estava dizendo é: em termos naturais, não há o que possa ser feito. Em termos naturais, eu já passei a noite inteira fazendo o que eu sei muito bem como fazer. Ele era pescador, ele sabia exatamente como fazer, ele sabia o que fazer, ele sabia em que horário fazer, ele tinha toda a técnica possível, e ele disse: eu com toda a minha técnica não consegui fazer nada. Mas ele disse: por respeito ao Senhor que é mestre, eu vou lançar as redes. Até esse momento, Pedro conhecia um Jesus que era mestre. Um mestre como qualquer outro mestre, que conhecia muito bem a palavra de Deus, que conhecia muito bem a lei. Mas a partir desse momento, nós vemos um Pedro que tem contato com um mestre que tem algo diferente. Porque quando esse mestre disse: lancem as redes lá no fundo, a pesca aconteceu. E quando Pedro percebeu isso, ele percebeu algo nesse Jesus. Esse Jesus não é um mestre comum. Esse Jesus não somente é um mestre que racionalmente conhece a palavra. Esse Jesus tem algo diferente. Ele tem algo de divino, porque ele disse e aconteceu. Ele lançou a palavra e isso aconteceu. Nesse momento, Pedro tem contato com um Jesus que é o próprio Deus, que não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Ele teve contato com Jesus do sobrenatural. Nesse momento, Pedro conheceu um Jesus não somente do qual ele sabia por ouvir falar, mas ele conheceu um Jesus sobrenatural, porque teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu irmão, em algum momento da sua vida, você teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Em algum momento, Jesus tocou você de uma forma que você nunca mais se esqueceu. Em algum momento, Jesus falou com você de alguma forma. O Espírito Santo de Deus falou com você de alguma forma que você nunca mais se esqueceu. E esse toque mudou a sua vida para sempre.
E naquele momento, Pedro teve um entendimento de que aquele Jesus era um homem diferente. Ele ainda não tinha o entendimento de que Jesus era o Filho de Deus. Ele teve o entendimento de que Jesus era um mestre que tinha algo divino. Quando ele teve o entendimento que Jesus era o Cristo, naquela outra passagem que nós lemos, somente lá em Mateus 16, ele teve o entendimento de que Jesus era o Cristo. Até esse momento, ele percebeu que Jesus tinha algo de divino. E é por isso que eu disse que na nossa caminhada cristã, a nossa revelação de quem Jesus é progressiva. E o que Jesus está dizendo para nós nessa noite, essa foi a segunda mensagem mais importante que Jesus me deu, que o Espírito Santo me deu, para transmitir à igreja nessa noite. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo para nós, o que Jesus está nos lembrando nessa noite, é o seguinte: meus filhos amados do meu Pai, permaneçam na minha presença. Talvez alguns de nós aqui nessa noite não estejam ouvindo tanto de Jesus. Talvez alguns de nós nessa noite não estejam vivendo tantos milagres com Jesus quanto gostariam. Mas o que Jesus está dizendo para nós é: continuem na minha presença. Porque quanto mais vocês continuarem na minha presença, vocês vão me conhecer não somente de ouvir falar, vocês vão me conhecer porque comigo vocês vão andar. Vocês verão os milagres que eu vou fazer, não somente na sua vida, mas também em todos aqueles que estão à sua volta. Permaneça na presença do Senhor, e na sua caminhada cristã você não vai se arrepender, porque Ele vai continuar a fazer os milagres, e dia após dia, de glória em glória, de poder em poder, Ele vai nos transformar à imagem de Jesus, e nós veremos cada vez mais milagres. Ele quer fazer milagres, e Ele fez um milagre na vida de Pedro, e naquele momento Pedro, ele entendeu que aquele homem era um homem especial. E quando ele teve esse entendimento, algo chama a atenção nessa passagem. Coloque por gentileza, vá passando os versículos para mim por gentileza, Gabriel. Versículo 7, versículo 8, pode deixar aí. Quando Simão Pedro viu isso, quando ele viu o milagre que havia acontecido, ele prostrou-se aos pés de Jesus. E ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Naquele momento ele teve noção de que aquele homem tinha algo que estava acima dele. Ele teve noção de que aquele homem tinha algo de divino. E na presença do divino, meu irmão, nós nos quebrantamos. Na presença do divino, na presença daquele que é santo, 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 nós reconhecemos a nossa pequenez. Na presença daquele que é o Todo-Poderoso, nós reconhecemos que nós não somos nada. E ele reconheceu isso em Jesus, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É claro que Pedro não estava querendo dizer: Jesus, eu não quero o Senhor na minha vida. Não era isso que ele estava querendo dizer. O que ele estava querendo dizer é: Senhor, o Senhor é muito santo, o Senhor é muito puro, o Senhor tem algo de divino, e eu sou um homem de carne, eu sou impuro, eu não sou uma boa companhia para o Senhor. Agora, o que Jesus disse para ele? Coloque por gentileza, versículo 9, versículo 10. Veja o que Jesus disse a Simão, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Essa passagem, ela se assemelha a uma passagem que nós temos no Antigo Testamento, quando Isaías recebe o chamado do Senhor. E quando ele recebe o chamado do Senhor, ele diz assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Era mais ou menos o que Pedro estava dizendo aqui para Jesus: Senhor, eu não sou uma pessoa pura como o Senhor é.
E quando Isaías disse para Deus: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, o que acontece? Ele vê como que um anjo trazendo uma brasa e tocando a sua língua. E naquele momento, o que Deus estava dizendo para Isaías era: eu estou purificando você. E a partir desse momento, eu não quero que você tenha medo. Você vai viver o sobrenatural sem medo. O que Jesus estava dizendo para Pedro era: Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que ele estava dizendo era: Pedro, não tenha medo do sobrenatural, porque quando você estiver no sobrenatural, você pode perder o controle, mas o controle nunca sairá das minhas mãos. Meu irmão, o que Deus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo de se entregar no sobrenatural, não tenha medo de mergulhar no sobrenatural, porque você pode perder o controle, mas Ele que cuida de você nunca vai perder o controle. Você pode se entregar ao sobrenatural de Deus e você viverá experiências maravilhosas com Ele na sua caminhada cristã, e você nunca vai se arrepender, porque Ele é o Deus que não falha com você. É esse Jesus que nós seguimos, é essa a nossa caminhada cristã. E Jesus disse para ele: de agora em diante você será pescador de homens. Mais uma vez, o que nós vemos de Jesus é que Jesus está falando sobre o futuro de Pedro. Pedro não se tornou pescador de homens naquele momento. Pedro se transformou em pescador de homens muito tempo depois. O que nós vemos em Atos, capítulo 2, é que homens, os discípulos de Jesus, foram cheios, repita comigo, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não vou aqui pegar os versículos, porque isso vai fazer com que nós gastemos mais tempo agora. Mas a palavra nos mostra que antes de eles receberem o Espírito Santo da promessa, aqueles discípulos estavam com medo, porque Jesus havia morrido, e eles tinham medo da perseguição que eles sofreriam, porque eles eram os homens do caminho. Eles eram os homens do caminho de Jesus, eles eram os discípulos de Jesus, e se Jesus havia sido crucificado, qual era o futuro deles, meu irmão? O futuro deles era provavelmente de perseguição, e eles estavam com medo. Mas a palavra também diz que uma vez que aqueles homens receberam o revestimento de poder, o revestimento do Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra com ousadia. Uma vez que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, o medo foi embora. Meu irmão, se você tem tido algum medo na sua vida, algum medo relacionado à obra do Senhor na sua vida, o que Jesus está dizendo para você: mergulhe no sobrenatural, eu vou cuidar de você, eu vou revestir você de autoridade, eu vou revestir você de poder, e todo e qualquer medo que você tem vai embora. E você fará a obra do Senhor com ousadia. E assim eu percebo que Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem tocado as nossas vidas. Ele tem nos mostrado aquilo que nós temos que fazer. Nós estamos buscando o Espírito Santo com mais intensidade nesse lugar, amém? Eu garanto que você nunca vai se arrepender disso. Você nunca vai se arrepender de buscar mais do Espírito Santo. Por fim, lembre-se, você não foi criado por acaso. A sua caminhada cristã, ela foi planejada por Deus desde antes de você nascer. Deus tem um plano para a sua vida. Eu quero nesse momento chamar o Ministério de Música, para a gente começar a achar que está terminando. Amém? O Ministério de Música já pode pensar na canção que vai ministrar. Eu quero fazer alguns convites especiais nessa noite. O Ministério de Música vai ministrar a canção. Eu quero, em primeiro lugar, chamar aqueles que, por algum acaso,
ainda não entregaram a sua vida para Jesus. O que nós vimos nessa noite é que Pedro foi chamado por Jesus. Jesus o conhecia, Jesus sabia a sua história, Jesus sabia de onde ele tinha vindo, Jesus sabia qual era o futuro que ele tinha preparado para Pedro. E da mesma forma ele está dizendo para você nessa noite: eu conheço você, eu sabia que você estaria aqui nessa noite, porque nada que acontece é por acaso. Deus sabia que você viria aqui essa noite. Quando você acordou hoje, Ele já sabia. Na semana passada, Ele já sabia, porque Ele sabe de tudo. Ele conhece o presente, Ele conhece o passado, Ele conhece o futuro. Ele é onisciente. Nada do que você fizer foge aos olhos dEle, e o plano dEle continua vivo na sua vida. E Ele sabia que você estaria aqui. Ele está dizendo: meu filho, eu que te conheço, eu te chamo nessa noite. Se entregue na minha presença, venha para perto de mim e me siga. Você não vai se arrepender, porque eu vou cuidar de você.